Na aula de hoje, a gente vai aprender a inserir dados em uma tabela. Então, nós vamos começar inserindo dados no banco de dados escola. A gente vai inserir dados em todas essas tabelas aqui, do jeitinho que está aqui no exemplo, para vocês verem como funciona. Então, vamos abrir aqui o TG Admin. Estou aqui conectado. Se eu clicar aqui no servidor, ele já me abre o servidor conectado com um determinado usuário. O usuário que ele usou para se conectar já é um usuário que está armazenado aqui no browser, por isso que ele não pediu usuário e senha. Então, como é que eu sei qual usuário está conectado? Eu posso escolher qualquer banco de dados aqui, né, que o usuário tem acesso. Se eu não souber, ele vai mostrar, por exemplo, escola. Se ele conectou, aí eu venho aqui em Tools, Query Tools, e aqui ó, eu estou conectado no banco escola com o usuário Postgres. Se não for esse usuário que a gente queira entrar conectado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar então essa janela para não utilizar esse usuário. Vou ter que fechar a conexão com o banco de dados, que é o desconectar. E botão direito, propriedades. Aqui na minha conexão, eu posso escolher qual usuário eu quero entrar, né, conectado nesse banco de dados. Então, eu posso colocar lá o nosso curso ADM. Vou salvar e a próxima vez que eu executar para fazer uma conexão, ele vai perguntar qual é a senha do curso ADM. Então, vou colocar a senha ADM. Pronto. E agora, se eu fizer a conexão aqui no banco de dados escola, vier aqui em Tools, ele vai mostrar, ó, estou conectado nessa janela aqui. Todos os comandos que eu colocar nessa janela vai ser executado no banco de dados escola com o usuário curso ADM. Então, vamos aprender sobre o insert. Vamos ver aqui. Eu posso olhar a documentação, né, do Postgres SQL, insert. Então, vamos abrir aqui a documentação original. Vamos mudar para a versão 12. E aqui eu tenho o comando insert, que cria novas linhas dentro de uma tabela. Novas linhas a gente pode entender como registros. E aqui são as possibilidades, né, da sintaxe do comando insert. Apesar de ter bastante opções, tem o mínimo básico necessário que a gente vai aprender, que é o que a gente usa no dia a dia. Então, o insert, basicamente, o comando é insert into o nome da tabela, né, que é um item obrigatório você especificar em qual tabela você quer inserir, porque num banco de dados eu tenho várias tabelas, então eu tenho que especificar em qual tabela eu quero inserir. E depois eu coloco os valores que eu quero inserir para cada campo. Então vamos ver como funciona isso. Então, se eu abrir aqui o esquema Tables, vamos começar com a tabela, vamos ver a tabela aqui, a tabela alunos. Então, se eu olhar aqui a tabela alunos, eu vejo que eu tenho essas colunas aqui, ó, nome, nome mãe, nome pai, data de nascimento e endereço. Está nessa ordem. Então, eu posso usar o insert da seguinte forma. Insert into, o nome da tabela é alunos. Prontinho. E agora eu vou especificar quais os campos que eu quero inserir as informações. Então, eu quero inserir no campo nome, no campo nome mãe, no campo nome pai, no campo data nascimento e no campo endereço. E agora, quais os valores que eu quero inserir em cada campo desse? Então, eu posso colocar a sequência aqui, os valores entre parênteses, né? E no final um ponto e vírgula. Eu vou dar um Enter aqui
porque as informações, ao ser muito longas, vai bater aqui no canto. Então, eu vou dar um Enter. Ele permite que o comando tenha mais de uma linha. Ele vai interpretar o final do comando quando ele encontrar o ponto e vírgula. Então, um comando em SQL pode utilizar várias linhas. Então, no caso aqui, ó, eu vou colocar as informações que estão na tabela. O primeiro registro, o nome é Maria de Souza. Então, eu vou vir aqui e escrever Maria Souza. Aqui, como os campos são separados por vírgula, eu vou fazer a mesma coisa, vírgula. Aí eu vou seguir o próximo campo. O próximo campo é o nome da mãe. Então, o nome da mãe, Teresa de Souza. Então, vou colocar aqui, Teresa de Souza, vírgula, próximo, aliás, é o nome do pai, que é Antônio de Souza. Então, Antônio de Souza, vírgula, a data de nascimento. A data de nascimento está 2 de fevereiro de 2005. Então, dia 2 de fevereiro de 2005. E a próxima informação, ela mora na rua principal, número 55. Então, rua principal, número 55. Feito isso, eu vou testar esse comando para ver se ele vai inserir os dados. Se ele inserir tudo certo, ele vai mostrar a mensagem aqui que o comando foi executado com sucesso. Se der algo errado, ele vai dizer que talvez nos ajudarem a encontrar o motivo pelo qual a informação estava errada. Então, eu vou dar um insert. Aqui ele deu erro de sintaxe próximo, né, ao comando D, que é esse cara aqui. Ó. O que acontece aqui? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre. A gente viu que cada campo tem um tipo, né, de dado. Então, os nomes, né, aqui foram varchar. Dá para a gente ver aqui, ó, nome varchar, a data de nascimento é do tipo date e o endereço é varchar. Então, todos varchar menos a data de nascimento. Então, o que acontece? Por que deu erro? Toda vez que a gente trabalhar com caractere, nem que seja um caractere, ou vários caracteres, que é no caso do varchar, que é uma string, eu devo colocar a informação entre aspas. Então, todo varchar eu vou colocar aqui entre aspas, certo? Isso é obrigatório. Vou tentar executar de novo, vamos ver. Ó, agora ele deu aqui, ó. A coluna data de nascimento é do tipo date, mas a expressão é do tipo integer. Então, o que acontece? Observa aqui. Esse caso aqui, por que ele está falando que isso aqui não é uma data e sim um inteiro? Se eu colocar a informação assim, 2/2/2005, isso aqui é como se eu quisesse que ele executasse para mim um cálculo. Qual o cálculo? 2 dividido por 2 dividido por 2005, que vai dar, na verdade, um inteiro. Por isso que ele está dizendo, ó, os tipos estão incompatíveis. Então, o que eu tenho que fazer? Mais uma regra. As datas também são entre aspas. Então, vamos executar agora o comando. Ó, permissão negada para a tabela alunos. Por quê? Talvez o nosso usuário admin não tenha como é que fala? Privilégios para poder inserir dados nessa tabela. Por quê? Vamos entender por quê. Vamos ver quem que é o dono do banco de dados escola. Vou clicar aqui, botão direito, propriedades, e vou olhar. O dono, né, do banco de dados escola é o admin. Agora vamos ver o seguinte, quais são os privilégios que a gente deu no usuário admin? Será que ele pode tudo? Vou vir aqui no usuário admin, vem aqui nos privilégios, ele pode bastante coisa, mas ele não pode tudo.
E se eu fizer o seguinte, eu vou fazer com que o usuário curso ADM ele seja também um superusuário. Vou salvar. Não, aqui ele diz que não pode, né, criar, né, esse papel perfil. Por quê? Porque para fazer isso, o usuário logado tem que ser um superusuário para poder alterar alguém para superusuário. E eu estou logado como o curso ADM. Então, ele não tem permissão para mudar o próprio privilégio. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que logar com o usuário que seja, que tenha privilégios de administrador. Então, eu vou fazer isso. Então, para não perder o comando, eu vou copiar o comando, um bloco de notas. Deixa eu pegar aqui um bloco de notas e abrir uma nova janela. Colocar o comando aqui que eu vou usar depois. O que eu vou fazer? Vou fechar a conexão. Vou fechar. Salvar, não salvar. Eu vou efetuar a desconexão de novo, que eu vou ter que conectar com o usuário que tenha permissão para fazer isso. Então, aquele usuário nosso, o usuário Postgres, ele tem permissão para fazer tudo. Então, eu vou logar aqui com ele, ele pede a senha. Aí eu posso vir aqui no usuário curso ADM e posso vir aqui nos privilégios e mudar ele para superusuário. Funcionou? Sim, quando não dá mensagem de erro é porque funcionou. Então, agora eu vou voltar a logar com o usuário curso ADM. Então, o que eu faço? Eu desconecto. Por que eu vou desconectar? Porque eu estou conectado com o usuário Postgres. Só por isso. E eu quero utilizar tudo com o curso ADM. Então, vou desconectar. Vou alterar o usuário que eu quero entrar logado. Vou me conectar, vai pedir a senha deste usuário agora. Vou voltar aqui, conectar o banco de dados escola. Vou abrir a ferramenta e vou colar aqui o comando. Vamos tentar agora. Observa. Inserida, né, um registro com sucesso. Ok. Então, já tem um registro nessa tabela. Agora, a questão é a seguinte. Como é que eu sei como o registro foi inserido? Então, tem um comando, que é o comando, acho que é o mais utilizado, né? Que é o comando que faz consulta ao banco de dados. Então, a gente vai aprender a fazer uma consulta simples, que é o comando select. O select, a sintaxe básica dele é assim, select asterisco from e o nome da tabela. O que significa isso? Eu quero que ele selecione asterisco, é como se fosse um coringa, ou seja, todos o quê? Todos os campos, né, da tabela, no caso de onde? Da tabela alunos. Se eu mandar executar aqui, né, do jeito que está essa janelinha, ele vai executar o insert novamente e vai executar o select. Só que eu quero executar só o select, não quero executar o insert. Então, o que eu faço? Eu seleciono o comando que eu quero executar. Quando eu seleciono o comando que eu quero executar e mando executar, ele ignora o restante e executa só o comando que está selecionado. Então, vamos ver aqui o resultado. Ó, ele traz aqui o resultado. Então, ó, no campo nome, que é do tipo varchar de 100, está Maria de Souza. No campo nome da mãe, Teresa de Souza, nome do pai, Antônio de Souza, data de nascimento e o endereço. Então, os dados foram inseridos corretamente. Então, qual é o próximo, a próxima pessoa que eu quero inserir? Ó, o Felipe Bueno. Então, eu venho aqui, Felipe Bueno,
Nome da mãe, Cláudia Maria. Nome da mãe, Cláudia Maria. Nome do pai, Terêncio Bueno. Terêncio Bueno. Data de nascimento, dia 4 de março de 2006. Então, no dia 4 de março de 2006. E ele mora na rua Montana, seria Rua Montana, número 200. Então, Rua Montana, número 200. Então, eu vou selecionar este comando e mandar executar. Ó, diz ele que inseriu, né, com sucesso. Para verificar, então, agora eu vou executar o select, que vai fazer a consulta na tabela alunos e me trazer todos os dados, né, de todos os campos. Tá lá. Então, eu já tenho 2 registros, né? A Maria e o Felipe, todos os dados deles estão aqui. Então, está funcionando. Vamos ao próximo. Próximo é Alice Faria. Antes disso, eu vou copiar esse comando. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou copiando esses comandos aqui. Então, vamos lá. Alice Faria. Nome da mãe, Andréa Faria. Nome do pai, Pedro Quina. Data de nascimento, 15/9/2005. E ela mora na rua Avenida das Flores, 45. Então, aqui, Avenida das Flores, 45. Vou selecionar, só o comando insert, inseriu, vou verificar, tá lá, todos os dados preenchidos corretamente. Vamos no próximo, é a Júlia Quina. Vou copiar esse comando aqui, ver. Então vai ser a Júlia Quina. A mãe é Débora Quina. O pai é o Eduardo Vilela. Ela nasceu no dia 10/7/2001. 10/7/2001. E ela mora na Rua 2, número 56. Rua 2, número 56. Eu vou executar esse comando. Executou com sucesso. Vou verificar. Tá lá, os dados da Júlia. Então, eu já tenho registros. Então, é dessa forma que eu faço, né, para inserir dados em uma tabela do banco de dados. Então, eu uso o comando insert into, o nome da tabela, abro parênteses, especifico os campos que vão receber os dados, coloco a cláusula values e coloco os valores. Lembrando que a ordem dos campos aqui deve obedecer à ordem dos valores. Senão, eu vou colocar valor errado no campo errado.
certo? Então, até agora é isso que eu queria passar para vocês. E vamos continuar a inserção dos outros dados das outras tabelas. Isso aqui eu vou fazer sem gravar a informação, porque é uma informação bem repetitiva. Então, eu gostaria que vocês inserissem esses dados nas tabelas de vocês, seguindo esse mesmo exemplo dessa aula. Até a próxima.